meus queridos, eu quero falar hoje sobre a salvação pela graça. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Lá no versículo 5 diz assim: Estando nós ainda mortos nos nossos delitos, Ele nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. Olha que interessante, a palavra está dizendo que todos nós estávamos mortos em nossos pecados. E Jesus nos deu vida pela sua graça, quer dizer, pelo favor imerecido de Deus. Muitas das vezes fico questionando, fico pensando, eu fui salvo pela graça, tá, e depois, a minha vida cristã, como é que ela caminha? Olha aqui que a palavra vai nos dizendo aqui, ó. E nos ressuscitou com Ele, no versículo 6, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus, Ele te reposicionou como Filho de Deus. Ele colocou na posição espiritual a qual você está na presença do Senhor. Você não fez, é Ele que fez. É pela obra dele na cruz, a obra consumada. E olha o que diz na sequência, no versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha, está dizendo aqui que as riquezas da sua graça são abundantes. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha aí, e diz lá no versículo 8, é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é um dom de Deus por meio da fé. A fé que o Espírito Santo manifestou na tua vida, quando Ele te convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Então, é muito interessante entender que você é salvo pela graça e você anda pela graça. Por quê, pastor? Olha o que diz o versículo 16 de capítulo 1 do Evangelho de João. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Da plenitude de Cristo nós recebemos o favor dele do início ao fim, do começo ao fim. Por isso que Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início e o fim. Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, conforme diz Hebreus 12:2. Então, observamos aqui que é pelo que ele fez, não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez na cruz, não é pelo teu desempenho. Você é salvo pela graça, você vive pela graça, você se mantém na presença de Deus pela graça, porque você está numa nova posição, você está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Cristo te colocou numa nova posição. E está dizendo lá, ó, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não vem de nós, vem dele. É o que ele fez, não é o que nós fazemos. E a Bíblia diz lá no versículo 9, não das obras para que ninguém se glorie. A salvação não tem nada a ver com as obras. As obras são consequência de uma vida com Deus. As obras vão ser o resultado do galardão que você vai receber. Ninguém vai poder chegar diante de Deus, Senhor, eu fiz muitas obras, por isso que eu estou na tua presença, por isso que eu fui salvo. Ou você pode dizer, eu estou na presença de Deus porque eu faço o bem. Não, pelo que Cristo fez na cruz, do começo ao fim. E lá diz no versículo 10, pois somos feitura sua, criados em Cristo. Nós somos criados em Cristo, nós somos uma nova criação, nós nascemos de novo. Ó, somos feituras suas, criadas em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Olha aí, as boas obras é você andar na justiça de Cristo, é você andar pela graça. Por isso que Paulo disse assim, eu fiz mais que todos os demais apóstolos. Por que ele fez? Porque Paulo era melhor? Não, Paulo disse que a graça de Deus foi maior na minha vida e eu se utilizei dessa graça. Eu usei da graça. E o que Paulo queria dizer ali? Tudo foi pela graça, mesmo que ele fez mais que os outros. Porque a graça de Deus era maior na vida dele. Por quê?
Por que era maior? Porque ele tinha entendimento, porque ele tinha revelação, que é de graça em graça, da sua plenitude, nós recebemos graça sobre graça. Muitos estão debaixo de condenação, de culpa, porque não estão vivendo conforme a obra de Cristo, conforme a posição que Cristo colocou. Não estão vivendo pela graça, mas estão vivendo segundo a sua própria justiça, segundo as suas próprias obras, para ser aceito por Deus. Porque muitas vezes, quando nós fazemos coisas boas, muitas vezes fala, poxa, Deus, Ele está me aceitando melhor, Ele está me aceitando mais, Ele está me favorecendo a mim porque eu fiz coisas boas. Não, o favor de Deus não depende daquilo que você faz. Você só vai fazer boas obras porque você vive pela graça. A graça, o favor, a mão de Deus é sobre a tua vida. Então nós possamos entender, pela graça que nós somos salvos. Quando a Bíblia diz salvos, é em todos os sentidos. A graça, ela te salva, ela te liberta, ela te transforma, ela ensina você a viver em todos os aspectos da tua vida, é pela graça. Graça do começo ao final, amém? Então receba esta palavra, continue sendo muito abençoado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Eu creio que Deus vai estar usando a tua vida em nome de Jesus. Então fique na paz, até o próximo vídeo, amém?